Na década de 90, iniciou nos Estados Unidos o movimento Outubro Rosa, cujo intuito era conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama e os métodos preventivos. Na época, eram promovidas campanhas de autoexame mamário, onde se explicava como realizar o exame das mamas a fim de encontrar lesões ou alterações que pudessem sugerir algum problema. Porém, pesquisas mais recentes têm demonstrado que o autoexame de mama pode ser não tão eficaz quanto se pensava anteriormente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Juan Lobo e aqui nós falamos sobre saúde, finanças e humanidades. Pois bem, cada vez mais associações médicas têm retirado o autoexame rotineiro das mamas das suas diretrizes. Isso porque tem se identificado que a promoção do autoexame acabou por levar muitos casos falso positivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que sintomas que parecem anormais, na verdade não são. E que também, por outro lado, acaba por não identificar casos de cânceres que são reais. Além disso, tem se discutido muito também o fator da ansiedade e do estresse emocional provocado, nas mulheres pela prática do autoexame. Hoje, a maioria das associações médicas compreende que a melhor abordagem para a detecção precoce do câncer de mama são os métodos de imagem, em especial a mamografia regular. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a mamografia por volta ali dos 50 até 69 anos de idade na maioria dos casos. Porém, em algumas situações onde o exame deve ser realizado mais precocemente, por exemplo, quando há história familiar para câncer de mama, muitas vezes a mamografia acaba não sendo um método suficiente, sendo necessário a realização de uma ultrassonografia de mama para complementar o exame. Isso acontece, gente, porque o tecido mamário de mulheres mais jovens possui muito mais glândulas mamárias, propriamente dita, as glândulas produtoras de leite, do que as mamas das mulheres mais velhas, ou seja, as mamas das mulheres mais jovens são mais densas, tá? Enquanto das mulheres mais velhas costumam ser menos densas, mais repletas de gordura. O ultrassom, nesses casos, costuma ser o método preferido para esse tipo de rastreio, ou pelo menos ele é utilizado de forma complementar, ou seja, a mulher faz a mamografia e depois faz um ultrassom para complementar. Bem, mas e o câncer de colo uterino e o câncer de ovário? Quando o movimento do Outubro Rosa começou, o enfoque era realmente sobre o câncer de mama. Mas à medida que foi amadurecendo o movimento, acabaram por se integrar outros movimentos de conscientização sobre esses outros tipos de cânceres também. Sobre o câncer de colo uterino, esse quase sempre está relacionado com a infecção pelo papiloma vírus humano, o tal do HPV. Esse vírus é transmitido principalmente por meio do ato sexual com alguém infectado pelo vírus. A infecção pelo HPV não possui uma cura, porém há controle dos sintomas e dos riscos associados à doença. Todavia, o melhor a ser feito com relação ao HPV e com relação ao câncer de colo uterino é não se infectar com ele, não se infectar com o HPV. Bem, o método de rastreio de preferência, segundo o Ministério da Saúde, com relação ao câncer de colo uterino, é o exame de preventivo, ou exame Papa Nicolau. Segundo a mesma diretriz, todas as mulheres com vida sexual prévia entre 24 a 64 anos de idade devem realizar regularmente o exame preventivo. Daí vocês podem estar se perguntando, mas doutor, esse exame é muito incômodo, eu não gosto de fazer ele. Existe alguma forma de não precisar fazer esse exame? Então, existe sim, minha filha. E é o seguinte, o câncer de colo uterino quase que praticamente só existe em pessoas infectadas previamente pelo HPV. E só contrai HPV quem fez sexo com alguém que estava infectado pelo HPV. Logo, para não correr risco algum de contrair o HPV, em decorrência não ter risco de desenvolver câncer de colo uterino, bastaria que as pessoas iniciassem a vida sexual somente após conhecerem adequadamente seu parceiro. E que ao longo de suas vidas, os dois, ambos, tá? O homem e a mulher, fossem fiéis um com o outro. Vamos partir de uma situação ideal, onde um homem e uma mulher casaram-se virgens e ambos são fiéis um com o outro.
Ou seja, essas pessoas não tiveram contato sexual com outras pessoas antes, tá? E ambos são fiéis. Essa mulher precisa fazer o exame preventivo? Não, ela não precisa, pois o risco dela ter HPV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível, na verdade, como a sífilis, o HIV ou HTLV, é praticamente nula, tá? Bem, para finalizarmos, temos também o câncer de ovário. Para o câncer de ovário, não existe uma recomendação específica de rastreio ou prevenção. Mas o que se sabe até o momento é que doenças geradoras de inflamação parecem possuir alguma relação com o desenvolvimento desse tipo de câncer. Tá? Outra coisa interessante é que gestações prévias, ou seja, a mulher já ter tido filho, parece ser um fator de proteção da doença. Tá? Apesar de a gente não entender muito bem o mecanismo pelo qual isso acontece, parece ser um fator de proteção a mulher ter tido filhos antes. Tá? Importante sobre o câncer de ovário. Caso você já tenha passado pela menopausa ou tenha alguma amiga ou familiar que passou pela menopausa e voltou a ter sangramentos, é importante que ela procure atendimento médico, tá bom? Porque na maioria das vezes, esses sangramentos ocorrem por conta de outros motivos qualquer, tá? Porém, quando ocorrem, é importante que seja descartada, que seja investigada a possibilidade de ser um câncer de ovário, tá? Apesar da maioria das vezes ser alguma outra coisa. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha gostado, deixe aqui embaixo o seu like se eu gostei, se inscreva no nosso canal para receber nossas notificações e até a próxima.